Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Canal Bíblia e Fé, Pastor Rodrigues, hoje com mais uma mensagem de fé para você. Bom, vamos imediatamente ao que nos interessa hoje, tá bom? Vamos aqui colocar nossos equipamentos aí para que possamos transmitir essa mensagem edificante para você hoje. Então vamos aqui. Quero dar uma mensagem hoje para você baseada no Salmo 111, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado ou lembrado, aliás, para sempre. Salmo 111, verso 10. Quero trazer mais um salmo a esse respeito, justamente para que você possa ficar bem inteirado do assunto. Vamos aqui para esse salmo. O salmo aqui é o Salmo 9, verso 10. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aliás, aqui Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. Certo? Então, Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Baseado nesses dois textos, eu quero trazer para você a seguinte mensagem hoje. Observe que essa mensagem é muito importante para nossa edificação, para nós sermos abençoados grandiosamente, certo? Então, Provérbios, a mensagem hoje se baseia, você pode até ler o texto todinho, pegar a sua Bíblia e ler. Eu não vou ler o texto todo aqui. Eu citei apenas aqueles 2 versículos anteriores, mas é baseado em Provérbios, capítulo 9, versos 1 a 18. E eu trago para você as sete pilares da sabedoria. Os 7 pilares da sabedoria. Coloquei uma imagem aí para ilustrar mais ou menos os 7 pilares da sabedoria. Vamos ver que pilares são esses e qual a importância que nós devemos dar a isto para termos uma vida quieta, sossegada, uma vida mais abençoada por Deus, uma vida mais tranquila, mais livre, vivermos em plena liberdade. Então, vamos em frente para a gente entender esses 7 pilares da sabedoria. Está na Bíblia, e é por isso que eu considero a Bíblia o melhor livro para nós lermos todos os dias. Vamos em frente, vamos trazer essa sabedoria bíblica para todos nós. Vamos começar por aqui. Eu coloquei ali na tela anterior 7 colunas, né? Os 7 pilares ou 7 colunas da sabedoria. E aqui eu vou já falar sobre a primeira coluna. A primeira coisa que você deve fazer, se você quer seguir a palavra de Deus e quer seguir essas 7 colunas da sabedoria, é você colocar a sua casa em ordem diante de Deus. Então, essa palavra casa, ela está relacionada tanto à sua casa, realmente, espaço físico onde você vive com sua família, como também à sua vida, é bem mais relacionada à sua vida. Bom, então, porque a Bíblia é clara, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então é uma casa para o Espírito Santo. Então, como é que está a sua vida, né? É isso que eu quero trazer hoje. Também, é claro, como está a sua casa, o espaço onde fica a sua família. Então vamos nós. Diz aqui que a sabedoria matou animais, isso aqui está em Provérbios 9:2, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios 9:2. Se você voltar lá no Provérbios 9:1, você vai ver que diz que a sabedoria preparou a sua casa, certo? Então, eu escrevo aqui para você: provisão, animais para a refeição, alegria, vinho, casa arrumada, arrumou sua mesa.
Então a sabedoria arruma sua casa. Como está a sua casa? A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então você primar para fazer o melhor que pode na sua vida, para você viver bem, claro, é bênção de Deus e Deus abençoa grandiosamente a sua. Vamos para a segunda coluna agora da sabedoria. Isso é importante, viu? Analise direitinho como você está vivendo. Se você cumpriu bem essa primeira coluna da sabedoria, vamos agora à segunda coluna. A segunda coluna da sabedoria é: encontre pessoas para servir e repartir. Então não adianta você reter só para você, porque não lhe traz felicidade. Cedo ou tarde você vai cair em grande decepção. Então eu trouxe aí Provérbios 9, de 3 a 5, seguindo, né, todo aquele roteiro. Pode abrir sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 ao 18, e você vai acompanhando a leitura e percebendo o que eu estou transmitindo para você. Então, diz aí que a sabedoria enviou os seus servos para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, chamando a quarto: venham todos, e os inexperientes. É justamente você que não tem experiência que a palavra de Deus quer lhe dar sabedoria. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ele diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Provérbios 9, versos 3 a 5. Então, adentre as informações da palavra de Deus, entre na palavra de Deus, mas entre com o desejo de aprender, não como quem lê um livro qualquer, porque se você lê a Bíblia como quem lê um outro livro qualquer, tentando discernir simplesmente pela sua intelectualidade, você está ferrado. Você não vai adquirir sabedoria nenhuma. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus para lhe abençoar nessa jornada de estudar a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo à sabedoria. Vamos agora à terceira coluna, né? Terceira coluna da sabedoria. Vamos ver que coluna é essa. Terceira coluna: cresça espiritualmente. Tem pessoas que estão ligadas apenas no material. A Bíblia, a palavra de Deus, nos chama para crescer espiritualmente. E Provérbios nos chama justamente para isso. O versículo 6 diz assim: deixem os insensatos e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, 6. Não existe sabedoria sem mudança de vida. Você tem crescido? Você hoje é diferente de 2 anos atrás? Ou ainda é a mesma pessoa? Não evoluiu nada em conhecimento, não evoluiu nada no seu espírito. Como está a sua vida? Então é necessário evoluirmos, é necessário crescermos. E as pessoas que se preocupam só com o material, só com o físico, essas pessoas já são infelizes o tempo todo, certo? A tendência é piorar mais a infelicidade à medida que vai envelhecendo. Vamos em frente. A quarta coluna da sabedoria é: ande próximo de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Ande próximo, conviva com pessoas sábias e maduras espiritualmente. Se você fizer isso, com certeza você será bem-sucedido. Então, eu coloquei aqui, a letra está um pouco pequena, mas você para ler. Quem corrige o zombador traz sobre si o tumulto. Eu não vou ler o texto todo para você entender que não adianta corrigir o zombador. É necessário, é importante você possa até corrigir o sábio. Se você corrigir uma pessoa que tem sabedoria, se ela realmente estiver errada, ela vai reconhecer o erro e vai voltar atrás. O zombador não.
aquele que não acha que você tem sabedoria só porque é um evangélico, só porque conhece a palavra de Deus, essa pessoa vai cada vez mais se exasperar com você. Isso que eu escrevi aí abaixo, andando perto de pessoas zombadoras, ímpias, e sendo influenciado por elas, isto cairá contra você. Isto, certo, cairá contra você. Ou seja, você vai ser atingido. Siga o caminho com Deus ao lado de pessoas que, quando você fala a verdade em amor, não se torna seu inimigo. Pelo contrário, e agradece. As pessoas com as quais você tem andado lhe inspiram e lhe desafiam a crescer. Essas pessoas são assim, então cresça. Quando eu falo crescer aqui, não é crescer simplesmente adquirindo bens, recursos financeiros. Há pessoas que pensam que a vida é só isso. Não é. Há pessoas que já adquiriram muito recurso financeiro e são infelizes. Agora, ser feliz é você, o tempo todo, ter a plena certeza de que você está seguindo o caminho certo. É ser feliz, tá bom? Então vamos em frente para a quinta coluna da verdade. A verdade tem suas colunas e mensagem baseada nisso. Então, quinta coluna da verdade. Tudo isso está em Provérbios, capítulo 9, versos 1 a 18. Tema ao Senhor. Essa palavra temer aqui não é ter medo, é temor, respeito, certo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 9, 10, e o conhecimento do santo é entendimento, Provérbios 9, 10. Respeito por Deus significa, de forma prática, presença na igreja, liderança, chamado e sua vida totalmente devotada para Deus. Vamos em frente para a segunda coluna. Estou fazendo bem rápido o vídeo. Você simplesmente pega a Bíblia, vai ler textos adjacentes também, vai perceber que é uma profunda sabedoria a palavra de Deus. Sexta coluna. Tenha bom senso. Como ter bom senso? Eu tive bom senso, então adquira o bom senso. Mas como eu vou adquirir bom senso? A palavra de Deus nos ensina a ter bom senso. O bom senso nos leva a calcular o que é mais importante para a nossa vida. Eu, durante a minha existência, já estou próximo dos 74 anos, próximo mês, vivo estiver, completarei 74 anos. Então, durante a minha vida, eu recebi inúmeros convites e eu não aceitei de cara logo esses convites. Eu fui analisar com cuidado para saber o que esses convites poderiam significar para mim. E às vezes a gente recebe um convite, não analisa, entra nele e se ferra. Então eu recebi convite para ser político, não aceitei, vi que não dava certo de forma nenhuma. Recebi convite para ir acompanhar um cidadão que era muito importante lá no Rio de Janeiro, e ele prometia um cargo muito mais elevado, ganhando muito mais dinheiro que eu ganhava naquele momento. Pouco tempo saiu a notícia que aquele cara estava envolvido em salão e não aceitei aquela proposta. Fui orar a Deus, graças a Deus, e Deus me deu bom senso. Eu não aceitei a proposta. E aqui estou livre de qualquer problema, certo? Então, sexta coluna é tenha bom senso. A sabedoria multiplicará seus dias e haverá e tornará a sua vida mais longa. Versículo 12. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá, claro, certo? As consequências. Então, ter um bom senso é uma decisão. É preciso querer e buscar, certo? Tê-lo. Quem anda na sabedoria tem seus dias multiplicados e uma vida mais longa.
Da mesma forma, ela traz muitos benefícios que só experimentarão aqueles que tiverem o bom senso. Então, não tenho bom senso, peça a Deus. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que dará a todos. Então vamos em frente. A sétima coluna e última dessa mensagem diz assim: viva uma vida de integridade e verdade. Integridade e verdade. Tem pessoas que para enriquecer, ou para ter um cargo, ou para ter uma posição elevada, usam de inúmeras mentiras para poder galgar aquilo que está desejando. Lá na frente, você vai sofrer problema. Você ou sua família. Tá bom? Mas geralmente é a própria pessoa que sofre, a família, claro, sofre junto. Então, quem vive na mentira não tem como ser uma pessoa feliz. Então, eu vou trazer aqui agora o versículo 16, né, para você, e o 18, até o 18, o versículo 16 até o 18, já finalizando o texto da Bíblia, se você com a Bíblia aberta, você vai conferir. Então diz assim: venham todos os inexperientes, olha aí, aos que não têm bom senso, ela diz, a sabedoria diz, a Bíblia diz, né? A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, certo? Mas depois nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 18, 9, 16 a 18, certo? Então, para muitas pessoas a coisa roubada ou conseguida através da mentira, através da falcatrua, parece ser doce, mas vai ter problema, porque são malditas, certo? Essas coisas são malditas. Você pode ter um período de doçura na sua vida, mas você não suportará depois a amargura. Bom, então esse é o conselho que eu dou para você hoje, baseado, claro, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É um conselho que eu acredito que está muito correto diante da verdade da palavra de Deus. Então está aí, coloquei para você as 7 colunas, né, da verdade. E se você gostou do vídeo, faz assim, se não gostou, com a mão, clicando na mãozinha do YouTube. Isso ajuda muito ao canal Bíblia e Fé, ao pastor Zé Rodrigues, continuar pregando a palavra de Deus através. Grande abraço, até a próxima.